O vento vem soprando a nosso favor, trazendo com ele grandes investimentos, derrubando o preço da energia e empurrando novos projetos de geração em direção a fontes não poluentes e renováveis, uma tendência percebida em escala global. Estamos falando da energia eólica, a fonte de energia elétrica que mais cresce no Brasil. A paisagem por aqui está mudando bastante e rápido, com o surgimento de grandes parques eólicos, principalmente no litoral nordestino. As praias e os ventos que tanto atraem os turistas agora servem de incentivo para essa nova onda econômica. Os aerogeradores estão se espalhando pelo país inteiro. O potencial eólico do Brasil é muito grande. Os ventos do Brasil são um dos melhores do mundo, mantendo uma direção quase que constante, não tendo no Nordeste rajadas ou calmarias, de tal forma que a energia elétrica produzida pelas eólicas no Brasil, depois das hidrelétricas, são as mais baratas que nós temos. Energia barata, limpa e sustentável, mas essa atividade, ainda nova no Brasil, exige mão de obra especializada e já está faltando profissional no mercado. O Rio Grande do Norte, estado com maior produção de energia eólica, com 80 usinas instaladas, achou um jeito de resolver esse problema. Montou uma parceria com as instituições de ensino e está formando seus próprios técnicos. Nós já estamos na 5ª turma de uma especialização técnica em energia eólica, que ela recebe alunos de cursos, egressos de cursos técnicos e recebem todo o conhecimento das tecnologias de geração eólica. Nós já realizamos 2 turmas de especialização lá do Censo em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje tem vários alunos nossos, egressos de nossos cursos, atuando ou na implantação ou na operação de parques eólicos. É bom mesmo estar bem preparado para esse mercado. Para os próximos anos, os especialistas estão esperando um turbilhão de boas notícias. Os números previstos são realmente impressionantes. Se as previsões se confirmarem, serão gerados mais de 19 mil empregos nos próximos anos, 6 bilhões de reais em investimentos, 2,7 milhões de casas abastecidas por esta fonte energética e 1,3 milhão de toneladas de CO2 a menos na atmosfera. E uma feira no Rio de Janeiro vem estimulando ainda mais quem aposta e investe nas fontes de energia limpa e renovável. Este evento acontece anualmente e reúne toda a cadeia produtiva do setor de energia eólica no Brasil e no mundo. E o programa Biosfera veio conferir de perto o que está no centro das discussões. Conferencistas de vários países, investidores, especialistas, técnicos e autoridades do setor energético debatem questões relevantes desta fonte de energia, que é a que mais cresce no momento. O evento ele cresce a cada ano na mesma proporção e velocidade da fonte eólica. Então, cresce muito rapidamente, numa velocidade exponencial, e a cada ano vem acrescentando desafios e vencendo outros desafios. Do ponto de vista da capacidade instalada, atingimos 7 gigawatts, estamos comemorando isso neste momento. Concluímos que vencemos o desafio da cadeia produtiva de introduzir os índices de nacionalização. Nós estamos superando os gargalos da transmissão que aconteceu no passado e temos novos desafios, alguns desafios a enfrentar, como é a questão da logística de transporte, mas são todos bons desafios, resultados de uma indústria que está crescendo num prazo muito curto e a uma velocidade muito rápida. E é essa indústria que vai ajudar a superar os novos desafios, porque enxerga na energia gerada pelo vento um grande potencial. O interesse pelo setor de renováveis é tão grande que as principais empresas do setor estão de olho no custo-benefício e nas melhores oportunidades de negócios que deverão surgir nos próximos anos. E os melhores negócios certamente serão fechados no Brasil. Quando olhamos a relação custo-benefício dos investimentos em energia eólica no Brasil, nós temos realmente infinitamente mais benefícios do que custo. O custo da energia eólica está associado ao custo de capital. Todo investimento necessita aí de um grande aporte de capital, principalmente quando falamos em infraestrutura. Então, esse é o aporte capital de dinheiro. Você investe uma quantidade de milhões para uma determinada capacidade instalada. Esse é o custo. Agora, o benefício ele é infinito. Além de nós termos energia elétrica
que vai abastecer as cidades, que vai abastecer a indústria, vai abastecer o país, nós temos as chamadas externalidades positivas a partir da geração de energia eólica, e esse é talvez um privilégio só dessa fonte. A energia eólica é a única forma de geração de energia que não compete e sim complementa outras atividades econômicas. Para o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, o setor eólico tem assumido um protagonismo cada vez maior na área de energia elétrica. Ele lembrou que há alguns anos o Brasil enfrentou uma grave crise energética, com racionamento e sérios transtornos para a economia e para a vida dos brasileiros. Por isso, o governo vem apoiando as iniciativas e os investimentos em fontes alternativas. Ministro, o que existe de energia eólica hoje já contribui para a segurança energética do país ou não? Já contribui para a segurança energética do Brasil. Nós estamos falando de 1 telespires e meia. Hoje, no IPDO de hoje, o que nós tivemos de megawatt médio no sistema interligado nacional, gerado pela energia eólica, equivale a 1 telespires e meia, ou seja, é 1 hidrelétrica e meia, de médio porte, porque telespires são quase 2.000 megawatts, percebe? Só que, quando você vai falar de megawatt médio, telespires vai gerar 800, 900 megawatts médios. Nós tivemos de megawatts médios hoje, na realidade, para falar a verdade, quase 4 telespires. São 4 vezes 8, 32. Nós geramos hoje 3.200 megawatts médio de eólica. Não é pouca coisa. É que o Brasil é esse país de dimensão continental e que tem números gigantescos. E mais, na energia eólica, não sei se vocês perceberam, nós levamos 10 anos para construir 7.000 megawatts de capacidade instalada. Em mais 4, nós vamos construir 9.000. Isso já está contratado. Isso não é um programa. Isso é contrato. Nós temos contrato de 9.000 megawatts de energia eólica para 2018. Então, nós vamos terminar 2018 com 16.000 megawatts de energia eólica instalada no Brasil. O diretor-geral do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, afirma que os investimentos no setor eólico têm contribuído com a melhora do cenário energético e a competição entre os estados, principalmente do Nordeste, para atrair investidores, está sendo muito importante. Eles estão, de certa forma, competindo com incentivos para poder atrair o investidor. E eu acho isso muito legal, muito bacana, porque essa competição é saudável. Olha, o Estado que dá maior incentivo, seja através de tributos, seja através de logística ou de infraestrutura, e tenha menos risco de licenciamento ambiental, Instituto do Patrimônio Histórico, enfim, isso representa risco para eles. Então eles vão procurar o Estado que tem essa preparação, essa infraestrutura mais atraente. As outras energias, a biomassa também eu acho que a gente tem que incentivar, não está alavancando como a eólica, mas é uma fonte cuja o local onde o potencial é maior, que é São Paulo, você já tem uma transmissão robusta, não vai ter investimento significativo em transmissão, então precisamos olhar também para essas fontes. Para poder a matriz ter uma diversidade maior, porque o Brasil, graças a Deus, tem todas as fontes disponíveis para a gente optar, olhando a segurança energética, o atendimento energético da sociedade, da população, ao menor custo possível. Se tendo as fontes, você pode compor. Os principais desafios é você identificar com antecedência essa evolução da matriz e trabalhar com antecedência, ou seja, de modo preventivo, nos regulamentos e tal, para você evitar surpresas e, vamos dizer assim, não é um desentendimento, é colocar o investidor preocupado com o futuro. Eu acho que você tem que se antecipar nesse sentido, poder concedente, ANEEL, operador, EPE, enfim, para colocar o investidor tranquilo com relação ao seu risco, minimizando esses riscos e eliminando para ele poder investir, atrair o investimento. Para o presidente da empresa de pesquisa energética, além da importância para a matriz de energia do Brasil, a eólica também traz um outro benefício que vem mudando a vida de muita gente. A eólica é um case de sucesso, é um caso que é estudado pelo mundo todo, porque é uma fonte que entrou através de leilões de forma competitiva, a preços que estão bastante sem onerar o consumidor,
e que desenvolveu uma indústria no Brasil, criou empregos no Brasil. Hoje nós temos vários fabricantes fazendo equipamentos aqui. Tem um efeito social muito positivo, porque como essas eólicas são construídas nas regiões pobres, no interior dos estados, ela tem trazido renda para os pequenos proprietários de terra que tem naquela região e que arrendam a sua terra para se botar o aerogerador. Portanto, o Brasil, ano passado, foi o país que ficou em 4º lugar em maior capacidade instalada de eólica no mundo, o que já é uma performance, e a tendência é a gente melhorar cada vez mais. Então, a gente fica muito feliz de ver uma fonte que é ambientalmente muito boa, está entrando na matriz de uma forma tão sustentada, que uma forma economicamente viável. Os índices de desenvolvimento humano têm aumentado bastante, principalmente no Nordeste do país, que são regiões carentes de oportunidades de trabalho, de investimentos, e a fonte eólica tem trazido esse resultado. É uma fonte limpa, renovável, competitiva, que traz também os benefícios da tecnologia. O Brasil está construindo uma cadeia produtiva muito sólida, muito sustentável no longo prazo, e isso vem trazer muito resultado também para investimento em tecnologia. O Greenpeace é a favor da energia eólica, porque a energia eólica é uma fonte que tem muito potencial no nosso país, que não emite gases de efeito estufa e que pode contribuir para que a gente consiga uma matriz renovável e muito mais limpa do que a gente já tem hoje. E o que a gente tem feito, a gente trabalha há muitos anos em favor da causa das energias renováveis, e a gente tem uma pauta para impulsionar toda a indústria da energia eólica aqui no Brasil. Então, na verdade, a gente atua muito com o próprio setor, sempre em cooperação tanto com a representação do setor como com outras instituições, para colocar essa pauta tanto no planejamento energético do país, para que o planejamento considere mais a inserção da eólica na matriz energética do país, como também para trazer esse assunto para a população, para que ela tenha conhecimento e saiba dos benefícios que ela pode ter com uma matriz energética renovável e com muito mais energia eólica. Quando a gente coloca 110 gigawatts de energia eólica, parece um número muito grande, mas o potencial de energia eólica aqui no Brasil é mais que o triplo disso. Eu acho que é talvez 4 vezes mais, 5 vezes mais. Mas só o que a gente já tem hoje, conhecido e estudado, que todos dizem que é um número conservador, é de 350 gigawatts. Então a gente está falando que em 2050 a gente vai estar usando 110. Então assim, é um número mais do que possível. No próximo bloco você vai saber o que a previsão do tempo tem a ver com a energia eólica e as questões ambientais que envolvem a construção de um parque eólico. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Biosfera e nesta edição falando sobre energia eólica, essa fonte de energia renovável que está em franco crescimento pelo mundo todo e que no Brasil não é diferente. Mas será que existem ventos contrários? A tecnologia evoluiu bastante, mas e as questões ambientais? Como lidar com isso? Alguns potenciais impactos que poderia ter a fonte, mas esses foram resolvidos com a curva de aprendizagem da tecnologia. Ruído dos aerogeradores. Até o final da década de 90 era um problema, só que a tecnologia resolveu isso. Nós produzimos aerogeradores que tenham ruídos menores que 50 decibéis, que é um ruído similar a um escritório. Então isso já não incomoda mais a população. Quando falamos de meio ambiente, de hábitat, aí nós temos uma discussão de pássaros. Os equipamentos são enormes, pesam toneladas. As pás medem cerca de 35 metros. Instaladas lado a lado e em grande quantidade, as torres poderiam interferir em rotas migratórias de pássaros que usam os mesmos ventos. Então, eólica mata passarinho? Não, não mata mais passarinho pelo seguinte: os parques eólicos estão sendo licenciados apenas naquelas regiões em que não haja a rota migratória dos pássaros. Parece surpreendente, mas o Brasil é um dos países que tem o maior rigor ambiental para fazer licenças ambientais.
E o Brasil é muito rigoroso na hora de fazer licença para parques eólicos e considera a rota migratória dos pássaros. Mas existem também outros empecilhos, dependendo da área escolhida. São áreas que têm uma fragilidade ambiental mais elevada, ou seja, umas áreas de mata, áreas que têm espécies nativas, em torno de alguns tipos de unidades de conservação, áreas úmidas, né, de alagadiços, solos hidromórfico aflorado, essas áreas. Para resolver esse problema e passar segurança para os investidores, o setor vem se organizando através de consultorias. Antes de iniciar qualquer instalação de equipamentos, empresas especializadas fazem uma prévia análise da área escolhida e oferecem também os trabalhos de licenciamento e gestão ambiental. Isso para o empreendedor é muito bom, porque ele já começa o trabalho sabendo o que vai ter que fazer. Entendeu? Não tem surpresa. A surpresa, graças a Deus, está diminuindo e graças à eficiência dos órgãos ambientais também. Outra parceria importante para o setor de energia eólica é a meteorologia. A meteorologia ela pode atuar em vários momentos da cadeia eólica, né? Então, na verdade, a meteorologia é a ciência que estuda os ventos, estuda esse comportamento. Então, num primeiro momento, quando você está fazendo a seleção de um sítio para construir um parque eólico, a meteorologia pode explicar todo o comportamento climático da região, o quanto ela é favorável, o quanto ela é desfavorável e os porquês de ser favorável ou desfavorável, como o comportamento varia ao longo de um ano, por exemplo. No momento em que você instala o parque está em operação, para você ter confiabilidade na geração de energia, você precisa da previsão do vento. E a previsão do vento ela é dada pela meteorologia, pelos modelos meteorológicos. Então você trabalha o modelo meteorológico para fazer a previsão para o lugar do parque, aí você tem uma boa previsão do vento e, consequentemente, uma boa previsão de energia, tanto para os próximos dias quanto até para os próximos meses, que é a previsão climática do vento. O investidor ele pode usar a meteorologia no sentido de entender melhor quando o parque vai começar a operar. Ele vai começar a operar em um ano em que você vai ter mais vento ou menos vento. E aí até utilizar melhor para o planejamento, né? Para a parte até financeira do parque. O investidor está de olho em toda a cadeia desse negócio. Além da energia gerada, o setor que produz os equipamentos também tem potencial e já entrou em cena. A indústria de energia eólica no Brasil está batendo todos os recordes de crescimento. Para se ter uma ideia, até 2018, esse setor deve crescer cerca de 30% ao ano. E a oferta de equipamentos está estimulando toda a cadeia de fornecedores. Por causa da oferta, os preços ficam cada vez mais competitivos, o que amplia os investimentos. Quando nós começamos o programa de eólica em 2005, tinha uma indústria no Brasil. Hoje tem cerca de 11. Então houve um boom de indústrias. E é claro que não são só as montadoras, fabricantes dos geradores. Existe toda a indústria de peças e outros mecanismos que vão ser necessários para produzir essas turbinas eólicas. Portanto, é importante porque é uma política, inclusive, de sucesso de conteúdo nacional do BNDES, que para dar o financiamento, colocou uma série de exigências de aumento do conteúdo nacional e a gente vê hoje essa indústria hoje aí bastante sólida no Brasil. O negócio tem se tornado tão atraente que essa multinacional já dobrou a sua capacidade produtiva. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando a gente olha há 3 anos atrás, a GE vendia alguma coisa como 200, 300 turbinas ano, ok? De lá para cá, a gente, além de deixar de importar muitos componentes e localizar nossa cadeia de suprimentos, nós também, ao mesmo tempo, expandimos a nossa capacidade de produção local. Fundidos, pás, torres, todos os componentes. E hoje a gente atingiu a marca inédita de uma capacidade de 500 turbinas ano de capacidade. Então, isso vem somar ao que a gente já instalou no campo de 1.000 aproximadamente, que está gerando energia no Brasil afora. Esse otimismo pode ser explicado pelo crescimento contínuo atingido nos últimos anos. Já temos 281 usinas funcionando, produzindo cerca de 7 gigawatts da capacidade instalada, uma marca importante em tempos de crise energética. Atingir 7 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica na matriz elétrica brasileira tem um aspecto fundamental. O Brasil hoje está precisando muito de geração de energia e geração de energia segura e competitiva. A fonte eólica tem uma história muito recente no Brasil,
são 4, 5 anos de investimento, mas hoje já é a quarta fonte da matriz e está contribuindo muito em termos de geração, está contribuindo também para a redução dos custos do setor elétrico. Nós sabemos que hoje a energia final ao consumidor está mais alta, tendo em vista a necessidade de despacho de usinas termoelétricas. Agora estaria mais alta ainda se não fossem os 3.500 mil megawatts médios que a energia eólica está gerando. Além disso, nós estamos evitando de emissão de CO2 cerca de 6 milhões de toneladas. E o Brasil tem enorme potencial e clima favorável para continuar expandindo a produção dessa energia limpa, principalmente no Nordeste. Os regimes hidrológicos no Brasil são muito variados. Nós vemos que eles são muito variáveis aqui no Sudeste e no Nordeste, mas na região Norte, na região amazônica, ele é muito regular. Essas usinas que estão sendo construídas lá têm uma variabilidade. Você pode contar com elas, são um relógio. Todo verão chove na mesma proporção, enche o rio, esvazia um pouco no segundo semestre. São muito regulares. O vento é tão regular quanto os rios do norte, só que ele está aqui perto. Está aqui na região nordeste, está aqui na região sul. Tem no Brasil todo, né, mas especialmente nas melhores regiões. E esse vento, ele climatologicamente, ele é tão regular quanto as águas da região norte. Quando você olha ano após ano, nós nunca tivemos uma seca, nem de um ano de vento. E quando você olha as variações que existem ano a ano no Nordeste e no Sul, são muito pequenas. Então, o vento, o clima está favorável ao vento. Apesar das vantagens trazidas pelos bons ventos, Odilon ressalta que essa energia não vai substituir as hidrelétricas no Brasil. O melhor caminho é a combinação dos sistemas. Afinal, as duas fontes são renováveis e uma pode ajudar a outra. Ninguém vai desmontar as hidrelétricas, elas estão aí, são um patrimônio maravilhoso. A gente adora a hidrelétrica e também é uma fonte renovável. Nós fomos salvos agora pelas termoelétricas, mas que estão nos custando na nossa conta de luz um valor bastante significativo. Sai caro, além da emissão de CO2, da poluição, tudo isso. E graças a Deus o Brasil tem as hidrelétricas e a melhor combinação possível é hidrelétrica com reservatório que existe, com a hidráulica, com a eólica. A eólica, quando está gerando, você está segurando água na hidrelétrica. Quando a eólica gera muito mais no segundo semestre, que é o período de seca, né? Então aquela água é a mais preciosa que você segura na hidrelétrica. A eólica e a hidráulica são complementares, são renováveis, são um recurso natural, né? E vão existir por 4 bilhões de anos por aí, provavelmente. Mas elas são complementares e a eólica entra como uma fonte muito firme, graças aos ventos do Nordeste, que são muito firmes. No Sul, a gente tem uma intermitência aqui no Sudeste, que é muito parecido com a Europa, Estados Unidos, China. Mas o Nordeste fica numa faixa de latitude onde os ventos são absolutamente constantes. O diretor executivo da Casa dos Ventos afirma que a energia eólica é a fonte mais competitiva que existe e diz que o Brasil está muito à frente dos vizinhos latinos. O Brasil está na frente em todos os aspectos. Em termos de dimensão, nós temos, pela própria natureza do país, pelas próprias dimensões, pelo tamanho da economia, nós fomos 40%, 50% de qualquer coisa que você falar em termos de América Latina. O México está chegando um pouco agora, mas se nós não considerarmos o México, nós vamos dominar 50% de qualquer indicador que você for construir. A Argentina tem um potencial eólico muito forte, principalmente na região da Patagônia, mas ele não é explorado. Você tem muito pouco de exploração ainda do potencial eólico na Argentina. O Chile está crescendo, a Colômbia está investindo, o Peru está investindo, mas quando você soma tudo isso, dá um leilão feito aqui no Brasil. A energia eólica ela ainda é a fonte mais competitiva que existe, seja no que diz respeito aos termos econômicos, o investimento necessário para você gerar 1 megawatt de energia eólica ainda é menor do que qualquer outra fonte, seja no que diz respeito à questão da sustentabilidade. Por mais que o Brasil tenha uma fonte de energia hidráulica muito forte, a hidráulica causa impacto, seja na construção de reservatórios, seja no fato de ter que desalojar pessoas nas margens dos rios.
A nuclear a gente dispensa comentários. A térmica é algo que realmente tem que ser olhado só como necessária para algum nível de segurança do sistema, jamais como principal fonte de geração. Nesse contexto, a eólica vai estar presente e vai ser predominante mesmo em cenários de crise. Hoje eu posso afirmar que, se não fosse eólica, o Nordeste, por conta dessa seca histórica que já dura 3 anos, estaria hoje racionando. A eólica, ela já teve dias que ela chegou a gerar mais do que a hídrica e a térmica no Nordeste. Então, sem dúvida alguma, a eólica, ela está contribuindo também para a segurança do abastecimento, além, é claro, de todos os seus benefícios para o meio ambiente.